Aboru aboye aboxixé. Ekagbo awanyan si ijo ifa obeyonu. Emini falola ojetunde ojesonmi agbola. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Babalawo Ifalolá. Sejam todos bem-vindos ao Ijo Ifa Obeyonu. E eu sou o Babalawo Ifalolá. Também sou Odiê, sacerdote no culto de Egungun. E para dar continuidade aos vídeos do nosso Ijo, hoje nós trataremos de um assunto muito importante. E ele chama-se Exantayé. Muitas pessoas entendem que o Exantayé, numa tradução muito simples, seria algo como o batismo. No entanto, filosoficamente, ele tem uma profundidade muito maior. Então, para aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo hoje, mas que não assistiram os vídeos anteriores que foram feitos aqui no Ijo, eu sugeriria que estas pessoas vissem os vídeos que tratam sobre Ori, destino, Orixá Ori e Ori Nu. Por quê? Porque o Exantayé, ele é um processo que ocorre aqui na Terra, enquanto que ele está conectado com o processo já descrito nos vídeos citados, que ocorre no céu, no Orum. Isto é, algo que ocorreu no Orum, no plano espiritual, agora ele precisa acontecer aqui na Terra. Por quê? Porque aquilo que foi visto no plano espiritual, quando o nosso espírito estava se programando para vir para a Terra, a escolha do tipo de vida que teria, o local, de quem nasceria, quem seriam seus pais, as dificuldades que viveria e os sucessos, as realizações que teria disponíveis no seu destino, tudo isso que aconteceu no plano espiritual, quando este espírito ele se materializa aqui na Terra, é através do nascimento de um bebê. Então, esta criança, quando ela nasce, são realizados alguns rituais dentro do Exantayé, aonde é sacado do Ifá, tirado ebó, orientado para os pais as aptidões que essa criança vai ter, a personalidade dela, questões de saúde, questões emocionais. Então, o ritual do Exantayé, ele não é simplesmente um batismo. O ritual do Exantayé, dentro da filosofia tradicional iorubá, ele está muito além de um batismo. Imaginem o seguinte: um casal se organiza para uma gestação. Essa gestação ocorre, em média, por 9 meses. Durante esse processo, os pais, por mais que se preparem muito bem para possibilitar para esta criança o melhor destino possível, as melhores condições, as condições mais adequadas para que essa criança cresça com uma excelente formação, com muito amor, com uma família muito bem estruturada, com uma residência muito boa, num local muito bom, para que possa estudar em escolas boas.
tudo isso, humanamente falando, não prepara os pais para a individualidade que esta criança trará no seu destino. Então tem muitas coisas que os pais se organizam e que de fato muitas vezes não são relevantes para o bom desempenho do destino dessa criança, bem como existe a possibilidade deles não se prepararem para algo que seja fundamental para o destino dessa criança. E aí a gente pode entrar em questões assim. Eu sou um exemplo disso. E eu vou me citar como exemplo para que as pessoas entendam o que eu quero dizer. Eu ingressei no meu caminho religioso de orixá há 29 anos atrás. Há 10 anos eu me iniciei em Ifá. A partir da minha iniciação foi orientado que eu tinha necessidade de me iniciar no culto de Egungun, no qual eu sou sacerdote de Egungun. Posso iniciar as pessoas dentro do culto de Egungun. Eu tenho formação religiosa para isso. Mas o que eu vim a entender desta necessidade do meu destino é um resgate ancestral. Porque desde o meu nascimento, nem os meus pais e nem eu mesmo passei pelo ritual do Exantaê. Então os meus pais, eles não tinham subsídios relevantes para o cumprimento do meu destino. Os subsídios que os meus pais possuíam, as informações que eles possuíam, eram aquelas baseadas exclusivamente na educação, na educação deles, na composição familiar deles, na orientação religiosa deles. Então vocês imaginem, meus pais, vamos dizer assim, a minha mãe era uma católica. O meu pai era não praticante. A minha mãe, apesar de não ser uma católica, de ser uma católica não praticante, ela era mais uma pessoa universalista. Mas olha só, entre meu pai e minha mãe, não tinha nenhuma relação direta com o orixá. No entanto, a minha caminhada com o orixá deu-se a partir dos 18 para 19 anos de idade. Muito bem. 18 para 19 ou 19 para 20. Eu estou ficando velho, já não me lembro. Então, mas é mais ou menos por aí. Aos 19 anos de idade, em média. Durante isso, eu passei quase 20 anos da minha vida num culto afro-brasileiro, que eu não vou tratar hoje, porque não tem a menor relação no contexto do Exantaê. Mas quase 20 anos depois, eu me inicio no Ifá. E a Ifá me traz a informação do meu caminho religioso, no qual eu deveria ser com dedicação exclusiva para o sacerdócio de Ifá. Muito bem. E digo dedicação exclusiva para que as pessoas entendam que o meu trabalho é esse. Também o meu trabalho é levar a palavra de Olodumare para todo mundo que quiser ouvi-la. Dentro do meu individual, houve a necessidade da iniciação no culto a Egungun. Mas eu só descobri isso a partir dos meus 35, 36 ou 37 anos. Então eu quero que vocês pensem o seguinte: de 0 idade, 0 ano, até 35, 36 anos, 37 anos, eu basicamente fiz
tantas coisas na minha vida que poderiam auxiliar no cumprimento desse destino, bem como me prejudicar no desempenho desse destino. Porque eu não conhecia exatamente o meu destino. Ele foi se revelando aos pouquinhos. Então, para as pessoas ocidentais, sejam das religiões afro-brasileiras ou de qualquer outra religião, pensem o seguinte: o ritual do Exantayé, o que está dentro da filosofia do ritual do Exantayé para os recém-nascidos, que existe um período ritualístico para os meninos, um período ritualístico para as meninas e um período ritualístico para os gêmeos, tá bom? Esses períodos que eu estou citando, eles são o melhor momento, o momento mais apropriado dentro da filosofia tradicional iorubá para que sejam realizados os rituais que compõem o Exantayé. E esse Exantayé, esse ritual, ele tem por objetivo revelar para os pais todos os elementos da personalidade até as emoções dessa criança. Isto é, personalidade, possibilidades profissionais, caminhos religiosos, formação, que tipo de formação essa pessoa deve ter. Também orienta possíveis tabus, isto é, proibições, aquilo que não contribui para a realização plena desse destino. E dentro dos tabus podem haver roupas, locais, alimentos, períodos do ano que esta criança terá como orientação preventiva, para que não promova nada que vá prejudicar o bom desempenho do seu destino, a sua boa formação ao longo da sua vida, da sua existência. Então o Exantayé, ele é maravilhosamente o manual do destino daquela criança que nasce na vida dos pais e que eles não conhecem. Porque não existe manual da paternidade. Na cultura ocidental não existe manual da paternidade. Mas tampouco existe manual da filiação. Os pais, eles vão tentando por acerto e erro. É assim a cultura ocidental. Então, quando eles extrapolam um pouquinho, eles tentam se balizar. Qual é a baliza deles? A formação deles. Então, quando eu digo para vocês, de qualquer religião, que o ritual de Exantayé para as crianças é o manual, é porque eu e minha esposa, a Yanifá, e Falekeu Miniagbolá, temos uma filha que se chama Ifá Modupé e que passou por esses rituais no período absolutamente indicado dentro da filosofia tradicional iorubá. E ela é uma criança maravilhosa, amorosa, traquina, como boa brasileira, mas religiosa. A gente toma cuidado com todas as orientações que foram nos passadas a respeito do destino dela, para que nós vejamos ela ter êxito no caminho dela. Então, Olodumare, sabiamente, dentro da filosofia tradicional iorubá, dentro da Ixexelagbá, e em particular dentro do culto ao Urumilaifá, no qual eu sou sacerdote, possibilitou que nós recebêssemos o manual do destino da nossa filha. E isso é maravilhoso, isso não tem preço. Para encerrar, eu gostaria de dizer que alguns rituais de Exantayé, eles são seguidos
de um outro ritual que se chama Isomolorukó. O Isomolorukó é um ritual para a nomeação desta criança. Diferente dos ocidentais que têm por hábito escolher o nome dos seus filhos antes do nascimento, a filosofia tradicional iorubá, ela tem por tradição escolher depois do nascimento. E existe um porquê. Quando uma criança nasce e será feito para ela o ritual do Isomolorukó, será levado em consideração o dia do ano em que ela nasceu, o clima do dia que ela nasceu, as condições físicas de nascimento dela, posição de nascimento, a saúde envolvida nesse nascimento, as condições físicas e de saúde da mãe, se o pai era vivo, se a mãe continuou vivo após o parto. Existe uma série de informações que serão analisadas dentro do processo ritualístico através do sistema oracular que o sacerdote que está promovendo os rituais é formado, no meu caso, Ifá, o culto de Orunmila Ifá. Na Nigéria existem muitos outros tipos de sacerdócio, como sacerdote de Orixá, que é de Obatalá, de Ogum, de Oxum, de Egungun, enfim, entendeu? Entenderam? Então, esse sacerdote promoverá esse ritual levando tudo isso em consideração. A herança espiritual, a origem espiritual que essa criança trará, tudo isso fará parte da composição do nome desta criança. E qual o objetivo? Eu vou explicar para vocês agora de forma muito simples para encerrar. Imagine o seguinte, que feito o Exantayé e feito o Isomolorukó, nós temos a união de dois rituais. Um que é o manual do destino, aonde estão os alertas dos perigos, de tudo aquilo que fragiliza o cumprimento desse destino e tudo aquilo que potencializa o cumprimento desse destino. Muito bem, o Isomolorukó é o nome dado. Este nome, vinculado a todos os elementos já citados, mais os rituais do Isomolorukó, batiza essa criança. Então passa a se chamar essa criança por esse nome. Este nome está vinculado com tudo isso. Cada vez que qualquer pessoa na vida desta criança chamar ela por este nome, ela estará vinculando todo o destino dessa criança, despertando, fortalecendo todo o destino dessa criança no simples nome dela. É como se fosse uma palavra encantada, uma palavra mágica. O nome da pessoa passa a ter um contexto divino, porque este nome, cada vez que pronunciado por quem quer que seja, estará vinculado aos rituais do seu nascimento. E estes rituais têm por objetivo a excelência no cumprimento desse destino. Então, cada vez que o nome é citado, é como se as coisas boas para a vida desta pessoa estivessem sendo despertadas de novo. Exemplo, minha filha chama Ifá Modupé, que é também uma saudação a Orunmila. Ifá Modupé. Quando eu bato cabeça, eu digo Ifá Modupé. Então, cada vez que eu chamo a minha filha por Ifá Modupé, eu também estou saudando Orunmila Ifá pelo presente que ele me deu. Eu agradeço a Orunmila Ifá pela filha que eu tenho. A minha esposa agradece a filha que nós temos, ao citar o nome dela, agradecendo Orixá. E isso faz com que esta criança, esse destino, sejam muito, muito bem recebidos na Terra, apoiados para que a criança cresça e torne-se um adulto exitoso, vitorioso,
feliz plenamente. Eu sei que o vídeo hoje ficou longo, eu agradeço a paciência de todos, mas não é um ritual simples de explicar, principalmente o conceito filosófico, e eu decidi fazer um único vídeo dessa vez, em vez de dividir em duas partes, porque eu não gostaria de quebrar esse tema, já que ele é basicamente um bloco só. Então eu agradeço a todos, desejo a todos, continuo desejando a todos um ano de 2022 cheio de saúde, cheio de paz, cheio de amor, de boas relações, de vitórias, de conquistas, e que o Lodumare e todos os demais orixás abençoe todos vocês, as famílias de vocês, os trabalhos e os caminhos por onde quer que vocês andem. Odabo, Axéu.